Boa noite, amados. A graça e a paz a todos. Amém? Quantos estão felizes com essa semana profética, conectando 2025? Amém? Glória a Deus. Hoje é o nosso terceiro dia, profetizando a vida de Deus sobre nossas vidas, né? O primeiro dia foi profetizando a vida plena. Ontem o Luiz ministrou sobre profetizando intimidade com Deus. E hoje nós vamos profetizar fé nas promessas de Deus. Amém? E aí eu quero compartilhar com vocês alguns versículos da palavra do Senhor, que o Senhor tem falado no meu coração, e o versículo também que nos foi dado para essa noite. E eu, antes do versículo, eu quero começar fazendo uma pergunta a todos. Quantos aqui têm promessas do Senhor? Amém? Eu creio que todos têm promessas do Senhor, né? A Bíblia nos está recheada das promessas do Senhor, para a minha vida e para a sua vida. Vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Amém? Vamos orar, amados, vamos fechar os olhos, levar nossos pensamentos agora ao Senhor e agradecer a Deus pela sua palavra. Pai, nós nessa noite queremos render graças, louvor ao teu nome, te engrandecer, Senhor, e te agradecer pela tua palavra, porque a tua palavra é viva, é eficaz. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor, porque cremos, Senhor Jesus, com fé, em todas as suas promessas que o Senhor já declarou para nossas vidas, pelo poder do nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. E essa palavra, Senhor, que é viva, e é nessa palavra que nós cremos e confiamos, em nome de Jesus. Amém, amados? Esse versículo fala que em Cristo foram cumpridos em altos e claros sim, e por meio de Cristo nós confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. O que Paulo está nos afirmando aqui, meus amados, nessa palavra, é que entre as promessas de Deus e Cristo, é que Cristo é o cumprimento de toda a promessa de Deus. Ou seja, o sim que está aqui nessa palavra, que é o sim de Deus, significa que todas as promessas de Deus são cumpridas em Cristo. E nós podemos dizer assim, que por sua morte e sua ressurreição, nós fomos reconciliados com Deus. E porque nós somos reconciliados com Deus, nós podemos dizer que nós temos acesso a todas as bênçãos prometidas por Ele aqui na palavra. Então, todas as bênçãos prometidas por Ele aqui na palavra é direito nosso, é herança nossa. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus também diz lá em Efésios 1:3, que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. São todas as bênçãos, amado. Não só são as bênçãos materiais, são todas as bênçãos, incluindo as espirituais. E eu quero compartilhar com você um pouco sobre a importância de ter fé nas promessas de Deus, né? Como eu fiz a pergunta, todos nós temos
temos promessas de Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer agora é a mesma pergunta que o Senhor fez para mim. Quantos aqui, através da fé, têm chamado essas promessas à existência? Porque muitas vezes passamos pela promessa e não recebemos a promessa, porque nós não trazemos a existência para a nossa vida através da fé, né? O pastor Luiz tem sempre ministrado aqui nas suas pregações, né, o meditar na palavra de Deus. E foi o que eu fiz esses dias, amados, o que eu fiz nessa semana. Eu não li muito, mas eu meditei muito, né? Porque às vezes o ler é importante, mas o meditar é mais importante. Porque quando a gente pega um versículo e medita naquela palavra, é como se Deus ali estivesse enxertando em você, né, aquela fé naquela palavra, para você trazer existência àquela palavra para a sua vida. E eu passei a semana toda meditando, porque tinha sido esse versículo que o Senhor tinha falado no meu coração. E eu comecei a meditar de dia e de noite, trazendo a existência e orando a palavra. E orando a palavra e trazia a existência, mesmo que a circunstância tivesse o contrário, mas eu continuava declarando e orando a palavra. Porque é isso, amados, que nós temos que fazer, né? Como eu falei, muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas não meditamos. Passamos pelas promessas e não tomamos posse. Não acreditamos que aquelas promessas que estamos lendo aqui é para a nossa vida. Esse versículo que o Senhor me deu e que eu passei a semana meditando é interessante, porque esse mesmo versículo eu já tinha passado para outras pessoas. Às vezes Deus nos dá a palavra, a gente passa para outras pessoas, mas não tomamos posse para a nossa vida. Muitas vezes o que acontece é isso, né? Mas Paulo nos lembra nesse versículo que a gente leu, que todas as promessas de Deus em Jesus, o sim significa que por meio de Jesus nós podemos ter a certeza que se cumprirá todas as promessas. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, porque quando a gente fala de fé, a gente lembra logo dos heróis da fé, e a gente lê logo Hebreus capítulo 11. Você pode deixar sua Bíblia aberta nesse capítulo. Capítulo 11. Nesse capítulo todo a gente tem os exemplos de grandes homens de Deus que receberam as suas promessas através da fé. E o capítulo 1, eu quero, por enquanto, só ler o capítulo 11, versículo 1, que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Outra versão diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Você pode falar assim para o seu irmão: eu não vivo pelo que vejo, eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pela fé. Aleluia. E a nossa fé está firmada nele, amados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia também fala, amados, em Hebreus 10, 38, que o justo, ele viverá pela fé. Hebreus 11, 6 também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você tenha fé. Nós já somos reconciliados com Deus. Amém? As promessas já estão disponíveis para nós. Aleluia. O que falta muitas vezes é eu e você começar a declarar essas promessas com fé. Como é que nós vamos declarar essas promessas com fé? Nós vamos ouvir através da palavra, nós vamos meditar e nós vamos falar. Amém?
é ouvir a palavra, nós vamos meditar e nós vamos falar, nós vamos declarar a palavra. Nós vamos com fé dizer: eu creio, eu recebo, essa palavra de Deus é para a minha vida. Aleluia. Hebreus 11, no versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Aleluia. Gênesis, a gente vê que tudo foi formado pelo quê? Pelo quê? Pela palavra de Deus. Deus disse: haja luz e houve luz. Haja espaço entre as águas, as divisões, e assim foi. Haja luzes no céu para separar o dia e a noite, e assim foi. Então tudo, amados, foi formado pela palavra. A Bíblia fala também lá em Lucas 5:5 que Pedro, todo mundo conhece essa passagem, né, que é bem conhecida, que Pedro passou a noite toda pescando, mas ele nada pescou. Mas o que Pedro falou? Ele disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O que foi que ele fez? Ele falou. Porque muitas vezes nós cremos, mas não falamos. Nós dizemos que cremos, mas não declaramos. E Pedro falou: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu não conheço, amado, o problema aqui de nenhum dos meus amados irmãos. Eu não sei a situação. Talvez você esteja sem esperança em alguma área da sua vida que você já tem pedido tanto para o Senhor. Eu não sei quantas noites você já lançou a sua rede e não tem pescado nada. Mas eu quero declarar, amados, pelo poder da palavra do Senhor, eu quero declarar nessa noite para a minha vida e para a sua vida, que através da nossa fé, e crendo e confiando na palavra de Deus, que o que Ele prometeu, é certo que Ele fará. Aleluia. O que Ele prometeu, amados, é certo que Ele fará. Aleluia. Glória a Deus. Em Hebreus 11 também, eu convido, amados, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu convido os amados irmãos a ler em casa, com calma, meditando versículo por versículo, né? E recebendo também de Deus para a sua vida. Esse versículo fala que, o versículo 11, né, fala os grandes exemplos de fé. E um dos maiores exemplos que recebeu a promessa em meio a circunstâncias que tornavam o cumprimento dele quase impossível. E eu gosto muito que é a fé de Abraão. Abraão, já numa idade avançada, ele era casado com uma mulher que não estava mais na idade fértil. Abraão precisou de muita fé, sim ou não? Então, para acreditar que Deus realmente lhe daria um filho naquela idade e que ele seria um pai de multidões. Essa passagem, amado, nos mostra que nós precisamos acreditar em Deus e nas suas promessas, mesmo que a circunstância diga não, mesmo que a circunstância não seja favorável. Abraão, queridos, cria tanto na palavra de Deus quanto em suas promessas. Em Gênesis 15:1, não precisa abrir, depois você marca, diz que veio a palavra do Senhor a Abraão. No capítulo 1, diz que veio a palavra do Senhor a Abraão. No versículo 6 diz que creu ele no Senhor. Então a palavra veio a Abraão e ele creu no Senhor.
Hebreus 17 e 18, versículo, diz que ele creu tanto na palavra que ele declara para Isaac, que ele declara, vamos ler, amados, Hebreus 11, 17 e 18, diz assim: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido a promessa, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha o poder para trazer ele de volta. De certo sentido, recebeu seu filho de volta aos mortos. Era isso que Abraão acreditava. Ele creu tanto na palavra de Deus que ele declara que mesmo que Isaque morra, ele tinha o poder para ressuscitar. Olha, amados, quanto é importante ter fé nas promessas de Deus, né? Abraão tinha tanta fé que ele disse que mesmo que morra, Deus pode ressuscitar o meu filho. Olha a importância de ter fé nas promessas de Deus. E hoje o tema é o quê? Profetizando fé nas promessas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui têm profetizado sobre a sua vida? Declarado as bênçãos do Senhor sobre a sua vida? Chamado à existência a palavra de Deus para a sua vida? Nós, na realidade, amado, nós somos muitos falhos, nós nos preocupamos muito, né, com tantas coisas, mas quando a palavra de Deus fala que não se preocupei com o dia de amanhã, que baixa cada dia seu mal, a palavra de Deus também nos diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas a gente continua ansioso e preocupado com as coisas. Muitas vezes nós deixamos a preocupação tomar conta dos nossos pensamentos. E aí vai abalando a nossa fé. E aí vem as perguntas: meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Eu não estou mais trabalhando, né? Como é que eu vou fazer para pagar as contas? Aquele cartão alimentação que eu não tenho mais. Aquele cartão refeição que eu não tenho mais. Porque a gente faz essas perguntas, a gente faz esses questionamentos a Deus, né? Vem tantas perguntas sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Aí meu esposo também vem com algumas situações, né, difíceis que a gente às vezes não entende. E a nossa mente vai se enchendo das preocupações e esquecendo das promessas que Deus já declarou para a nossa vida. Em vez de nós enchermos das promessas de Deus, a gente fica se enchendo das preocupações. Como é que eu vou fazer? Como é essa situação, como é que eu vou resolver? Mas, amados, aí eu recebi uma palavra do Senhor, e essa palavra eu fiquei meditando de dia e de noite, e essa palavra eu comecei a declarar ela sobre a minha vida, que as preocupações, né, vêm, mas a palavra de Deus ela é maior, sobre qualquer preocupação que venha sobre a minha vida e sobre a sua vida. E coisa maravilhosa, amada, é quando Deus fala na sua palavra. É coisa tremenda. E eu tomei posse dessa palavra e passei a semana toda declarando ela sobre a minha vida, né? Vinha as preocupações, mas aí eu me lembrava da palavra e começava a declarar. E aí eu coloquei a palavra em todo canto na casa, né? Vou para a cozinha, está aqui a palavra. Eu vou para o quarto,
quando eu começava a me lembrar, eu lia a palavra. Coloquei no banheiro, aonde eu ia, eu coloquei a palavra. E a palavra que o Senhor me deu é uma palavra bem conhecida. E, inclusive, eu já até passei para outras pessoas, porque às vezes a palavra vem para mim e para a sua vida, você transfere para as pessoas e você não recebe para você mesmo. Isso tem acontecido, amados. E a palavra é Filipenses 4:19. E eu comecei a chamar a existência, amados. Em meio a tantas preocupações. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Eu não estou mais trabalhando. Hoje seria o dia que eu receberia meu salário. Cartão alimentação eu não tenho mais. Cartão refeição também não tenho mais. E como é que eu vou fazer? E as preocupações vêm tentando, né, ocupar nossa mente. Mas a palavra de Deus é maior do que qualquer coisa. A palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito, da junta e medulas, e ela vai discernindo todas as coisas, amados. E a palavra do Senhor foi essa que o Senhor me deu, e faz 2 semanas que eu venho meditando nela, de dia e de noite. Eu durmo pensando nela, eu acordo pensando nela, eu vou no banheiro, eu vejo ela, eu vou na cozinha, eu vejo ela, eu vou no meu quarto, eu vejo ela. E a palavra é: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Quantos recebem, amados, essa palavra nessa noite? Começa a declarar que Ele vai suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Faz 2 semanas que eu venho declarando essa palavra sobre a minha vida, sobre a minha casa. Como eu falei, eu espalhei por toda a casa. Eu fui para a academia, foi 30 minutos na esteira e declarando: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Foi 30 minutos. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Foi 30 minutos na bicicleta. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E eu fui ver nessa palavra: suprirá todas as minhas necessidades. Disse: ai, Deus só vai suprir essas necessidades aqui. Será que é só isso mesmo? E eu fui olhar, amada. Não é só essas necessidades que eu estou precisando. A palavra original, traduzida no mesmo versículo 18, diz assim: eu tenho em abundância. Então, quando for suprir todas as necessidades, é a mesma coisa que você está falando. Eu tenho em abundância. Declare aí, amados, para a sua vida: eu tenho em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, amados. Coisa boa é quando você recebe a palavra de Deus, declara a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, confia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando comigo e com você. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Paulo fala também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz assim: você será alimentado com as palavras da fé. Anote aí, amado. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz assim, a segunda parte: você será alimentado com as palavras da fé. E eu tenho sido grandemente alimentada através dessa palavra. Talvez você pergunte assim: e aí, amada, as preocupações acabou? Não. Quando ela vem, eu começo a declarar: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. E aí você também pode perguntar: e aí? Já passou, já supriu todas as suas necessidades? Não, mas eu continuo declarando com fé: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus.
Amém, amados? Quantos recebem essa palavra? Deus foi trazendo, amado, através dessa palavra, tantas coisas na minha memória, situações que eu passei e que eu fui grandemente abençoada através da minha fé. No início da minha caminhada, eu não sabia nem o que era declarar a palavra, mas eu estava declarando sem saber. Eu já contei aqui uma vez sobre a situação que eu passei, que o meu bujão secou. Eu não sei quantos estão lembrados dessa testemunho que eu dei. Meu marido estava viajando e eu era nova convertida, mas com fé Deus me fez lembrar essa palavra. Com fé eu coloquei as minhas mãos e eu declarei a palavra do Senhor. Não queria estar pedindo a ninguém, eu não queria estar pedindo à família, todos na família podiam me ajudar, mas eu queria experiências de fé com o Senhor. E eu declarei, eu comecei a orar. Meu Deus, a tua palavra disse, se tu pedias, o Senhor dá. Eu não sabia nem orar direito, mas Deus viu ali naquele momento a minha fé e Deus me fez lembrar desse testemunho. E eu orei, amados, e o gás que estava acabando, sabe o que aconteceu? Passou 28 dias, o gás só acabou depois que ele chegou. Porque o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, amém? Ele é fiel o tempo todo, apesar de nós não sermos fiel, mas Ele permanece fiel, porque Ele vela pela sua palavra, amém? Então vamos treinar, amados, vamos treinar o nosso espírito, mesmo que esteja difícil, mesmo que situações estejam contrárias, vamos treinar a nossa fé, meditando na palavra, orando a palavra, crendo na palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, ela penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas, das medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Aleluia. Deus me trouxe à memória tantas coisas, amado, tantas bênçãos que Ele já derramou sobre minha vida. E como é bom a gente lembrar, né, das bênçãos que o Senhor já derramou e crer que muito mais Ele tem para nos dar. Aleluia, Jesus. Hebreus ainda no capítulo 11, no versículo 33, diz assim: pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram as chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada, da sua fraqueza foi transformado em força, transformaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Você pode receber essa palavra, amada? Que palavra tremenda, amada. Foi pela fé que eles alcançaram a promessa, que eles fecharam a boca dos leões. Quais são os leões que têm nos amedrontado hoje? Vamos declarar a palavra de Deus assim, derrotando todos os leões. A gente derrota eles com a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, confiando nas suas promessas. Quando as coisas ruins estiverem acontecendo, por isso que é importante enxertar a palavra de Deus no seu coração. Quando o inimigo vier sobre a sua vida, declarando que você não pode, você vai declarar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você estiver fraco, sem forças, você vai declarar: o Senhor é minha força, o Senhor é minha justiça. Quando estiver faltando a paz, você vai dizer: o Senhor é minha paz, o Senhor é minha luz. Quando você estiver na enfermidade, você vai começar a declarar: Ele levou sobre si as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras eu fui sarado, eu sou sarado, eu sou curado. A gente tem que trazer a existência da palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, amados. Essa palavra de paz foi tremendo também esses dias, quando meu esposo chegou de viagem por uma situação difícil que ele estava passando. Ele falou assim: essa situação está tirando minha paz. E
E na mesma hora, amado, me veio essa palavra de estar repreendido em nome de Jesus. Ele é a nossa paz. Nada pode tirar a nossa paz. Ele está dentro de você, Ele habita dentro de nós. Ninguém pode tirar a nossa paz quando Ele habita dentro de nós. Aleluia. E a palavra de Deus também diz que Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ele chegou também, nesse testemunho ele contou, né? Na reunião lá com os diáconos. Eu nem sabia que ele ia contar esse testemunho. Ele chegou com uma dor de cabeça muito, muito forte. E ele já estava agoniado com essa dor de cabeça. Ele, amor, ora aqui, porque eu não estou aguentando essa dor de cabeça. O que foi que eu fiz, amados? Eu orei a palavra. E ele teve fé. E foi curado na mesma hora. Não foi eu, foi a palavra, porque Ele é a palavra. Ele levou, e eu comecei a declarar, Ele levou sobre si todas as suas enfermidades. Pelas suas pisaduras você foi sarado. Receba a cura no nome de Jesus, que é poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. E ele recebeu, pela fé dele, ele recebeu. Na mesma hora, a dor de cabeça passou. Não foi eu, não foi ele, foi a fé em Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é vida. Ela é o verbo vivo que habitou entre nós. A palavra de Deus diz que Ele é o verbo vivo que habitou entre nós. E agora Ele habita onde? Dentro de nós. Ele não habita dentro de nós. Isso é uma promessa do Espírito Santo. Ele disse, eu vou para o Pai, mas vos mandarei o Consolador, o Espírito Santo que guiará vocês em toda a verdade, em toda a justiça. É Ele que nos ensina todas as coisas. Nós não sabemos de nada, nós não podemos nada, nós não sabemos de nada. Se não for Ele conosco, nada nós podemos. Então, por isso que a importância, amados, de enxertar a palavra de Deus sobre nossa vida, para quando vier esses momentos difíceis, nós declarar a palavra, porque ela é viva, ela é poder, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma, do espírito, da junta, das medulas. Ela penetra, amados, aonde nós não podemos ir. Só ela, só a palavra que é Ele, faz todas as coisas. Nada nós fazemos se não for por Ele, por meio dEle e para Ele. Porque toda honra, glória, poder, majestade é dado a Ele através de nossas vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus, nessa noite. Mateus 9, 21 fala da mulher do fluxo de sangue, amado. Essa é uma passagem bem conhecida, todos nós conhecemos. Mas ela dizia... E eu grifei essa partezinha porque eu nunca tinha prestado atenção. Às vezes a palavra passa e a gente não observa, né? Ela dizia para si mesma, se eu apenas tocar, eu ficarei o quê? Curado. Algumas versões dizem, eu ficarei salvo. Jesus na mesma hora fala, filha, a tua fé te curou, ou a tua fé, em algumas versões, te salvou. O que é que aquela mulher fazia, amados? Ela falava para si mesmo. Se eu apenas tocar, eu ficarei o quê? Curado. Se eu apenas tocar. E hoje, amados, a pergunta que eu faço, o que é que nós temos falado para nós mesmos? O que é que nós temos declarado para nossas vidas mesmo? Que está difícil? Que você não vai conseguir, que essa situação é impossível, que eu não vejo solução. O que é que nós estamos enxertando na nossa mente? São essas palavras negativas desses leões que vêm sobre nossa mente, que não vai dar certo, que não é possível. Ou nós estamos enxertando a palavra de Deus, para quando vier essas situações, a gente começar a declarar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A nossa mente precisa ser enxertada da palavra de Deus. Essa palavra eu copiei da pastora Keila, viu, amados? Essa palavra, nossa mente precisa ser enxertada
meditada da palavra de Deus. Porque é nesses momentos difíceis, nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de tribulações, nesses momentos de escassez, é que nós vamos lembrar da palavra e vamos trazer ela à existência para a nossa vida, e o ânimo vai vir sobre nossas vidas, pelo poder da palavra de Jesus. Por isso, amados, que o meditar na palavra de dia e de noite é importante. Eu meditei nessa palavra de dia e de noite. Eu acordava, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Eu acordava e eu dormia pensando nessa palavra, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Era de dia e de noite. Para onde eu ia, eu declarava essa palavra. Em vez de eu estar declarando as murmurações, em vez de eu estar reclamando, em vez de eu estar vendo as coisas difíceis, vamos, em vez disso, vamos começar a declarar a palavra do Senhor. Amém? Vamos profetizar a palavra de Deus sobre nossas vidas. Eu, alguns dias atrás, eu vinha comentando com a pastora Lucimar, ela falando que o carro dela estava com alguns problemas. Eu disse, o meu também. E aí, meu esposo chega de viagem e foi andar no carro e disse, você estourou os 2 amortecedores? Eu disse, eu acho que não. Nessa cidade não tem nem buraco. Como é que eu... Como que os 2 amortecedores? O carro fazia um barulho tão... E eu nem aí. Há tempos atrás, eu estava andando no carro, era um barulho tão grande na frente, amados, que a sensação que eu tinha é que eu ia embora e o motor do carro ia ficar, de tão barulhento que estava. Em vez, amados, e a gente começou a falar, né? O carro está isso, está aquilo outro. Depois me veio um start assim na memória. Em vez de a gente começar a reclamar, porque na realidade a gente não estava reclamando, a gente estava falando dos sintomas dos carros, né, professora Lucimara? Mas em vez disso, amados, vamos começar a profetizar as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Eu ando com Giovana, ela não veio hoje, né? Eu ando com Giovana e eu começo a declarar, olha ali, Giovana, meu carro. E ela disse, é esse, mãe, que a senhora quer, não é outro? Eu digo, não, eu quero é esse agora, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as minhas necessidades. É esse, eu não estou vendo, eu não vivo por fé, eu não vivo por vista, eu vivo por fé. E eu creio e eu recebo. Na reunião dos intercessores, né, a pastora trouxe uma palavra maravilhosa, bem interessante. O que é que nós temos ouvido, o que é que nós temos dado ouvidos, quais são, né, o que é que nós temos enxertado na nossa mente. E aí eu estava pensando nisso, e eu até compartilhei lá na reunião de um pastor de Campina Grande, um senhor já, um pastor de Campina Grande. Ele ia levar a palavra de Deus à noite, ele estava incumbido de levar a palavra de Deus à noite para a igreja. E ele estava lá no quarto dele, meditando, orando, e ele mora no sobrado. Mas embaixo, o som estava, né? Som alto, mas ele lá orando, mas o som o dia todo, aquele som terrível na mente lá do pastor. E aí a esposa dele liga para ele para ir pegar ela em tal canto, e ele desce, ele vai, pega o carro. Amados, quando ele entra dentro do carro, sabe o que foi que aconteceu? Ele começou a cantar a música que estava escutando o dia todo lá. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você acredita nisso? E ele, sangue de Jesus tem poder, está repreendido em nome de Jesus. E eu falei isso ontem eu não consegui ler, meditar direito, porque o som do vizinho estava. E o sangue de Jesus tem poder. Eu tenho misericórdia. Não posso chegar na igreja cantando essa música. Está repreendido em nome de Jesus. Nós precisamos enxertar, amados, o que? A palavra de Deus. Precisamos ter muito cuidado em que nós estamos ouvindo. Efésios 6, capítulo 6, versículo 6, diz que nós temos o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno.
eu e você, amados, nós temos o escudo da fé. Quando os dados do maligno vier sobre nossa vida, nós vamos declarar: eu tenho o escudo da fé. Nós precisamos, amado, profetizar a palavra de Deus sobre nossas vidas. E com fé. E nesse ano, amado, de 2025, né, como o tema que tem aqui dessa semana profética, conectando 2025, que a nossa mente seja enxertada em 2025 das promessas e da palavra de Deus. Que nós possamos, amados, chamar a existência a palavra de Deus para nossas vidas. Que nós possamos ser conectados totalmente com as palavras do Senhor, usando nossa fé e declarando as palavras. Tanto declarando para a nossa vida, como declarando para a vida do nosso irmão. Começa a declarar na sua vida e na vida do seu irmão: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou vencedor. Aonde eu colocar a minha mão, abençoado será. Eu posso todas as coisas naquele que me... Aleluia. Comece, amados, profetizar fé. Isso é profetizando fé nas promessas de Deus. E o tema hoje é esse: profetizando fé nas promessas de Deus. E nós precisamos usar a nossa fé para profetizar as promessas de Deus. Amém? Porque você e eu, nós somos nascidos de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Glória a Deus. Amada, essa é a palavra do Senhor que eu tenho hoje. Essa é a palavra que Deus falou no meu coração. Essa é a palavra que Deus vem a semana toda declarando sobre a minha mente. E eu espero, amados, verdadeiramente que você receba essa palavra e comece a declarar. Quando vier aquela situação difícil, comece a declarar a palavra de Deus. Quando vier aquela situação, comece a dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando vier a dificuldade, você vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Não são uma, são todas as necessidades, amados. Todas. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia, amados.